Isto será apenas uma entrevista para a minha prova de aptidão profissional, como atividade prática, no âmbito do meu tema, que é perturbações de comportamento alimentar. Podes fazer, por favor, uma breve apresentação sobre ti? Olá, Andréia. Então, eu chamo-me Sandra Santos, tenho 30 anos e sou poeta, escritora, tradutora, revisora. Tenho trabalhado nessas áreas e alguns dos temas, de facto, que têm estado na ordem do dia, porque tenho dado entrevistas na televisão e partilhado a minha história, são os temas relacionados com o bullying, a anorexia nervosa, a depressão, e nos últimos meses, principalmente, eu tenho partilhado a minha história. Pronto, então, eu tenho aqui algumas questõezinhas para te fazer, algo muito breve mesmo, sobre a anorexia pelo qual tu passaste, e desenvolves à tua maneira. Não precisa ser nada assim muito complexo, ok? Pronto, durante o teu processo, como é que percebeste que havia algo de diferente ou problemático em relação à tua alimentação com a comida? Sim, o processo da anorexia começou quando eu já tinha 15 anos. Obviamente que recuando no tempo, eu sempre tive algum conflito com a comida, já desde a infância. Lembro-me que nessa altura eu vivia com os meus avós paternos e eu ficava muitas vezes sozinha em casa. E também, digamos que eu não tinha muita liberdade de ir buscar comida à hora que eu quisesse. Era como se de alguma forma eu tivesse uma espécie de um controlo. Eu tinha sempre alguém a controlar aquilo que eu comia, as horas que eu comia, e eu não tinha propriamente acesso livre às prateleiras para ir buscar comida, porque vivia também com os meus avós, com os meus pais, e também era uma criança, não é? E então, digamos que, imagina, eu chegava da escola, isto quando eu estava na fase da primária, e eu comia as refeições, não é? O almoço, e depois mais tarde o jantar. Mas eu sempre, agora olhando para trás, eu sempre me apercebi que eu não tinha uma relação muito saudável com a comida. Porque era sempre, eu vivia sempre numa espécie de um ambiente de controlo. E então, eu acho que, somando a isso o facto de eu ouvir, às vezes na escola, as crianças, não sei, a colocarem-me de parte pela minha estrutura física, era um pouquinho mais cheinha, depois também usava óculos, pronto, sofria um certo bullying. Eu acabei depois por criar uma relação de amor-ódio com a comida, como se a comida fosse a causadora de todos aqueles meus males. E então, realmente, quando eu tinha os 15 anos, foi aí que eu decidi, agora vou emagrecer. E foi aí que comecei a ser eu a controlar aquilo que eu comia. Ou seja, mais uma vez, aqui uma relação nada saudável com a comida. Ok, então, vamos passar para a próxima. Como é que foi o teu processo em aceitar que precisavas de ajuda ou se existiam barreiras ou hesitações em procurar ajuda? Eu diria que quando me caiu a ficha que eu precisava de ajuda foi quando eu perdi a minha menstruação. Quando eu comecei a ver sinais físicos drásticos no meu corpo, aí é que eu percebi, passa-se aqui alguma coisa. Porque eu até então eu achava, ok, devo estar a emagrecer, mas eu não tinha muita consciência, porque eu também não me pesava. E foi no momento em que eu realmente perdi a menstruação e comecei também a perder muito cabelo. Comecei a sentir muito fraca, muito frágil, não tinha energia. Ou seja, o corpo gritou de tal forma que eu não tive outro remédio senão aceitar que eu precisava de ir à médica. E neste caso fui à médica de família e foi aí que ela me diagnosticou com anorexia nervosa. Pronto. No teu processo de recuperação, surgiram eventuais recaídas? E se sim, como é que foste superar? Sim, sim. É uma coisa de salientar que quem passa por um distúrbio alimentar permanece sempre uma certa sombra durante toda a vida, porque
na altura eu tinha 15 anos, depois quando eu tive o acompanhamento já teria uns 16, 17, e depois, desde essa altura até agora, eu posso te dizer que não houve uma recaída no sentido de voltar a um distúrbio alimentar, propriamente dito, mas o que acontecia é que depois desse processo eu acho que entrei numa espiral de fome emocional. Eu comia para procurar por uma satisfação imediata, seja porque eu me sentia triste, em baixo, deprimida, e a comida era um refúgio. Então, eu diria que eu passei de uma anorexia nervosa para um processo de fome emocional. Não propriamente compulsão, nunca aconteceu ter assim episódios de grande compulsão, até porque eu não conseguia comer muito, né, porque eu estava com o meu estômago apertado, mas eu diria que as recaídas que eu fui tendo ao longo deste processo é mais no sentido de fome emocional, de procurar a comida sempre como um refúgio, mas muitas vezes também como um saco de pancada, não é? Porque, por exemplo, imagina, às vezes como algo que eu considero que eu comia mais ou que não deveria ter comido e depois vou procurar uma compensação, né? Sei lá, pode ser, imagina, à noite, num dia à noite comi muito. E eu penso assim, oh meu Deus, amanhã de manhã não posso tomar um pequeno almoço, vou ter de fazer um jejum para me sentir melhor porque comi tanto ontem à noite. E às vezes acontece isso, né? O meu corpo parece que fica pesado. Eu sinto isso. Eu sinto que quando eu não como aquilo que eu normalmente deveria comer para me sentir leve, por exemplo, ir para a cama leve. Quando eu à noite como mais e procuro, mais uma vez, procuro a comida como um refúgio, eu no dia seguinte fico com a consciência pesada e penso assim, meu Deus, agora vou ter de fazer aqui uma espécie de um jejum intermitente para ficar, para libertar aquilo que eu comi em excesso na noite anterior. Então, o que te posso dizer em resumo é que esses episódios vão acontecendo, mas felizmente nunca me levaram novamente a uma anorexia nervosa como tive aos 15 anos. Ok. Agora para finalizar, consegue-me explicar a importância de procurar ajuda neste tipo de situações e o porquê dos profissionais de saúde serem muito essenciais no processo de recuperação? Olha, eu tenho assim um testemunho para contar um bocadinho dual. Porquê? Porque eu na altura quando realmente fui à médica de família, eu não tive o acompanhamento que eu considero que seria o mais adequado, porque ela deu-me esse diagnóstico, mas não me passou para uma psicóloga nem para uma nutricionista. E eu não tive então o acompanhamento multidisciplinar que eu acho que é necessário nestes casos. Não é? Porque não basta ir só à médica de família, porque muitas vezes o médico de família não tem as ferramentas, as valências necessárias para saber como atuar em situações mais específicas desta complexidade. E na altura, eu acho que ela pensou que eu tive um choque de realidade, apercebi-me, ela agora já percebeu que isto é grave, ela com certeza vai ponderar, voltar atrás e vai começar a alimentar-se melhor e vai rapidamente voltar ao seu peso original. Só que, mais uma vez, eu tive de fazer todo aquele caminho, toda aquela jornada sozinha, não tive o acompanhamento médico, que eu acho que é extremamente necessário e vital, fundamental. Teria sido muito importante para mim eu ter tido o acompanhamento terapêutico de um psicólogo ou de uma psicóloga, de alguém que tivesse até experiência profissional nestas áreas dos distúrbios alimentares, não é? E depois também, olha, ter o acompanhamento de alguém que me pudesse fazer um plano alimentar, porque assim, a partir dali, a ideia, o objetivo era engordar novamente para retomar ao peso original. Mas eu não tinha noção do que é que eu deveria comer. Então eu pus-me a comer tudo aquilo que me aparecia à frente, porque se o objetivo era engordar, era engordar. E está errado, está completamente errado, porque nós devemos seguir um plano. Isto é, não deve ser um plano extremamente rígido,
porque também, mais uma vez, se for extremamente rígido, vamos entrar numa paranoia, o que não é nada saudável. Agora, não termos qualquer plano e comermos tudo aquilo que nós quisermos, e depois vai acontecer o tal problema, que é, nós vamos ver o nosso corpo oscilar de peso e vamos nos sentir mal, porque, olha, eu até ali fiz o esforço, fui disciplinada ao ponto de conseguir perder aquele peso. E agora, de uma forma caótica, vou voltar ao peso que eu tinha antigamente e ao peso que me deixava sentir mal e triste e frustrada. Então, é um caos quando nós não temos o acompanhamento. Por isso, eu acho extremamente vital ter o acompanhamento de uma equipa multidisciplinar que nos possa auxiliar e acompanhar-nos até onde nós sentimos que é necessário. A partir do momento em que nós sentirmos que a partir dali já conseguimos fazer essa jornada sozinhas ou sozinhos, acho que já devemos caminhar pelo nosso próprio pé. Mas sim, sou completamente a favor de termos o acompanhamento médico, sim. Pronto, Sandra, muito obrigada. Agora, para finalizar mesmo, consegues transmitir uma mensagem para os jovens que possam estar a passar por isso ou estejam a entrar numa perturbação alimentar? Sim, olha, antes de mais, quero deixar aqui uma mensagem positiva, esperançosa, para todos esses jovens que se sentem sozinhos e sentem de alguma forma que também estão numa luta interna entre a sua mente e entre o seu corpo, porque nós vivemos de uma forma silenciosa uma luta dentro de nós. É como se nós quiséssemos que o nosso corpo refletisse aquilo que vai na nossa mente. Então, imagina, se nós na nossa mente temos um ideal de perfeição, seja físico, no caso, não é? Porque nós achamos que não estamos ainda no nosso melhor, na nossa melhor versão, porque nós procuramos um ideal de beleza, porque a sociedade nos impõe esse ideal de beleza. Infelizmente, nós ainda vivemos num mundo em que exige uns certos padrões de beleza, de perfeição, principalmente às mulheres, né? E então muitas vezes nós queremos que o externo reflita o nosso interior, ou seja, normalmente são pessoas muito sensíveis, as pessoas que passam por distúrbios alimentares, são pessoas que vivem tanto para dentro de si mesmas, né? Absorvem a dor do mundo em si mesmas e sofrem tanto dentro de si que depois querem refletir fora de si essa beleza que reside dentro delas. Não é? Porque imagina, vamos imaginar uma pessoa que tem tanto a entregar ao mundo, é uma pessoa inteligente, sensível, e normalmente são, como eu dizia, são pessoas com uma sensibilidade à flor da pele. Essas pessoas têm tanto a entregar ao mundo, só que depois o mundo lá fora é atroz, é duro, é difícil. E nós parece que para estarmos ao nível daquilo que o mundo lá fora nos exige, nós tentamos passar para fora a ideia de que somos lindas, maravilhosas, poderosas, que estamos de acordo com aquilo que o mundo nos pede, nos exige. E então, normalmente, a ideia é que nós, fora de nós mesmos, ou seja, que o nosso corpo seja um templo para ser apreciado por toda a gente. Então, nós queremos ter um corpo bonito, esbelto, né? Nós queremos ser magras, ou queremos vestir uma roupa que nos fique bem, e depois entramos muito no registro da comparação. Né? E normalmente comparamos a pessoas que preenchem os requisitos, não é? É sempre assim. Exato. Então a mensagem que eu quero deixar aqui é que nós, mais do que a beleza externa, nós primeiro temos de nutrir a nossa beleza interna, o nosso mundo interior. Nós temos de saber quem nós somos,
Nós temos de saber que o nosso valor reside na nossa alma, na nossa essência, e que isso, mais cedo ou mais tarde, vai transbordar através do nosso físico, através da nossa vida. Ou seja, o nosso corpo é uma extensão da nossa alma aqui, neste mundo terreno. O nosso corpo cumpre um propósito muito importante aqui. Nós precisamos do corpo para viver, para ter uma vida funcional como toda a gente tem. E nós, ao entrarmos numa espiral de distúrbios alimentares, de alguma forma, nós estamos a rejeitar a vida. Nós estamos a entrar em rejeição com nós mesmas. E nós não podemos entrar nessa rejeição, porque isso vai nos levar a um sofrimento atroz, tal, que nós vamos pôr em causa a nossa continuidade aqui. Não é? E nós viemos aqui a este mundo para deixar uma mensagem, sabes? Nós estamos aqui com uma missão, todos nós temos uma missão, só que nós andamos perdidos, sem saber qual é a nossa missão, sem saber qual é o nosso lugar, não é? E é importante nós, às vezes, pararmos e falarmos connosco mesmos, assim, à frente do espelho, por exemplo, pode ser uma boa técnica, e perguntarmos-nos a quem está do outro lado do espelho quem é que eu sou, porque quando nós descobrirmos a resposta à pergunta quem eu sou, o corpo não vai ter tanto peso, porque nós vamos gostar de quem nós somos. E quando gostarmos de quem nós somos, nós não vamos fazer mal a nós mesmos. E vamos parar de fazer mal a nós mesmos e vamos começar a cuidar de nós. Porque nós temos de cuidar de nós temos de nos dar amor, e o mundo à nossa volta vai refletir esse cuidado que nós estamos a ter para connosco. Então, se eu puder deixar uma nota final, amem-se, tenham amor por vocês mesmos, porque assim, se não formos nós a amarmos-nos, ninguém vai nos amar, porque só nós sabemos quem nós somos, mais ninguém sabe quem nós somos. Claro que nós temos a nossa família, os nossos amigos, etc. Mas eles também têm os seus problemas, os seus desafios. Eles também vivem no seu mundo. Por isso é importante mesmo nós pararmos, refletirmos quem é que eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer, para onde é que eu vou, que marca é que eu quero deixar aqui nesta minha passagem. E acima de tudo sermos felizes, procurarmos aquilo que nos faz sentir bem, realizados, felizes, e libertar todos os pesos e amarras que não fazem mais sentido. Tudo aquilo que nos pesar deve ser libertado, para que nós possamos viver uma vida muito mais leve e aproveitá-la ao máximo, porque passa muito rápido. Sandra, muito obrigada pelo teu testemunho, porque nos dias de hoje é realmente algo muito importante e é verdade, muitos jovens hoje em dia passam por isso e estão em constante silêncio, literalmente. Ninguém diz nada a ninguém, sofrem sozinhos e depois é o que acontece diariamente. E com isto, o meu objetivo é transmitir aos jovens em não terem medo em pedir ajuda. Obrigada. Olha, muitos parabéns pelo teu trabalho. Continua.